O crime de opinião faz uma nova vítima. Os CACs deverão ser fechados por ocasião das eleições deste ano. Ciro Gomes acusa o PSOL de receber dinheiro de George Soros. TSE dá 24 horas para as plataformas digitais excluírem todas as imagens do presidente Bolsonaro das redes sociais. Essas e algumas outras notícias vamos mostrar agora nesse vídeo. Então, reza a lenda a respeito da espada de Damocles. Damocles, que era um dos participantes de uma história moral que faz parte da cultura grega clássica. O referido mito pertence mais exatamente à história perdida da Sicília, que foi escrita aí por Timaeus de Tauromênio, por volta de 260 a.C. Damocles era um cortesão bajulador da corte de Dionísio, I de Saracusa, um tirano notável do século IV a.C. Na Sicília, isso. Afirmava que, como um grande homem de poder e autoridade, Dionísio era verdadeiramente afortunado. Assim dizia Damocles. Bajulando, né? Então Dionísio, já incomodado com aquelas palavras melosas, todos os dias ofereceu-se para trocar de lugar com Damocles. E por um dia só, para que ele também pudesse sentir o afável gosto de toda aquela sorte. Desta forma, à noite, um grandioso banquete fora realizado, onde Damocles adorou ser servido como um rei em meio a toda aquela riqueza, e não se deu conta do que se passava por cima dele. Somente no final da refeição, ele deu uma olhadinha para cima e viu que lá estava uma enorme espada afiada, muito brilhante, suspensa por um único fio de rabo de cavalo, em direção de sua cabeça. Imediatamente, perdeu todo o interesse pela excelente comida e pelas belíssimas mulheres ou eunucos que rodeavam-o, e então abdicou de seu lugar, afirmando que não desejava mais ser tão afortunado. Tá. A lâmina da espada brilhante intensamente, diretamente nos olhos de Damocles. A espada de Damocles é uma alusão metafórica muito usada para representar aí a insegurança daqueles que com grande poder podem perder de repente e para sempre, devido a qualquer contingência ou dano iminente. E ela também serve para mostrar metaforicamente que não existe poder absoluto. Todos nós temos limites e temos que ter sim. E quando você rompe seus limites, a espada poderá cair sobre a sua cabeça. Um dia ou menos dia, essa espada poderá cumprir o seu propósito, que é a de podar todos os abusos que por acaso surgirem. Eu resolvi contar essa lenda para mostrar que tem mais um abuso cometido pela nossa justiça. E a imagem que eu coloquei aqui, ó, do lado, ela representa muito mesmo isso que eu estou contando. Todos aqueles que têm poder vai ter essa espada apontada para a sua cabeça. E não só referente à justiça. Quando um prefeito, um governador, um presidente da República, um juiz de primeira instância, a um ministro do STF assume esse seu posto, ele recebe sempre muito poder, que alguns acreditam que seja até poderes absolutos, que podem fazer qualquer coisa, que eles não são atingidos. Mas também recebe muita responsabilidade. E existe aqui no Brasil
uma cartilha que é a base. E essa cartilha é a Constituição Federal. A Constituição nada mais é do que as diretrizes emanadas pelo povo, definindo como deve ser a atuação de cada um desses atores. Assim como todos os brasileiros, né? A Constituição serve para todos, inclusive para autoridades. A partir do momento que ele recebe o poder, ele também terá uma espada sob sua cabeça, que a qualquer momento poderá se romper. Quando o detentor do poder ultrapassa os limites daquelas diretrizes que são emanadas, ou que se esquive de suas responsabilidades. Não sei se até aqui eu tentei fazer de forma muito simples, se eu conseguir esclarecer o ponto onde eu vou querer chegar. Então vamos ao que interessa. Aqui eu vou tirar essa espada de Damocles. E vou trazer aqui a nossa notícia. Eu queria dizer a respeito disso. E essa que a gente está vendo aí, CNJ abre investigação contra a juíza que criticou o STF. Que a gente acredita que seja mais uma aberração. Porque eu, sinceramente, não entendo onde essa nossa justiça deseja chegar. E, pelo que eu percebo, não é mais um caso isolado do ministro Alexandre de Moraes. Essa mais nova vítima é uma juíza, como eu disse aí, a Ludmila Lins Grilo, que muitos bem sabem. Foi ela, em companhia de outros autores, que denunciou de forma mais abrangente, através de uma obra literária, o inquérito ilegal do ministro Alexandre de Moraes, o qual recebeu a alcunha pelo ministro do STF também, naquela ocasião, né? Marco Aurélio de Moraes, Marco Aurélio Melo. Recebeu a alcunha de inquérito do fim do mundo. E que a Ludmila, mas os seus colegas, aproveitaram aí e deu o título a esse livro que eles escreveram a respeito das inconstitucionalidades desse inquérito. Mas a gente viu que não ficou barato para ela. Que agora, 2 anos após o lançamento do livro, foi alçada a ser investigada agora pelo CNJ. A determinação é do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o Corregedor Nacional de Justiça, que foi indicado ao STJ pelo então presidente Lula, em 2008. E ele foi autor da decisão também que determinou em 2021 a desmonetização dos canais de YouTube, que muito critica o que a esquerda fez, o que o governo do PT fez durante os quase 16 anos que passou no poder. As razões são essas. A princípio, de não concordar com as inconstitucionalidades e de dar opinião, isso mesmo, opinião. E vamos ver aqui o que nós temos aqui da Revista Oeste. O corregedor, então tem aqui, a Revista Oeste trouxe para a gente. O Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Luiz Felipe Salomão, abriu uma investigação nesta quarta-feira, 21, foi ontem, 21, contra a juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicada aí pela Globo News. A informação foi confirmada à Revista Oeste pela juíza. Conforme o canal, o CNJ apura a conduta da magistrada por ter participado de atos supostamente políticos, criticar decisões de ministro do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, o STF, e divulgar canais do jornalista Alan dos Santos.
E essa coisa de divulgar o canal do jornalista Alan dos Santos foi simplesmente eu não sei se foi um tweet ou se foi no canal dela que ela falou que o Alan dos Santos teria aberto um outro canal, porque aquele dele já tinha sido mandado cancelar pelo Alexandre de Moraes. E ela só deu essa notícia. E ela está sendo penalizada por isso, né? Por determinação, então, do STF, perfis dos jornalistas estariam bloqueados. E ele seria aí, ou é alvo do inquérito inconstitucional das fake news, movido pela corte, assim como outros apoiadores do presidente que estão na mira da investigação do STF. Portanto, compartilhar o conteúdo seria aí contra a lei, o que teria feito a magistrada. Interessante que a gente vê que nem mesmo o Alan dos Santos ele foi denunciado e colocado e determinado aquele crime que ele poderia ter feito. E para a juíza já está falando aí que ela foi contra a lei, mas que lei? Se não foi tipificado um crime que o Alan dos Santos teria feito. Ao abrir a investigação contra a juíza, por também criticar o STF, CNJ sustentou que Ludmilla atacou a corte, com o propósito de externar juízo depreciativo sobre decisões proferidas por órgãos de cúpula do judiciário, postura que pode ter violado deveres funcionais inerentes à magistratura. Então eles colocam isso aqui considerando que a obra literária seria então um ataque à justiça. Que a princípio não é isso, ela deu uma explicação a respeito do assunto, que não cabe, nesse caso de uma obra literária, considerar como um ataque. Então, o corregedor do CNJ, ministro Luiz Felipe Salomão, argumentou que, além de aparentar desrespeito à ordem do Supremo, pode configurar até mesmo crime tipificado no Código Penal, sem mencionar quais os dispositivos violados, e a gente não vê realmente qual é o dispositivo violado, mas ele falou que pode haver crime, né? Segundo a determinação do ministro, a conduta da juíza pode, em princípio, ser violadora de deveres funcionais inerentes à magistratura, notadamente o de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Então, disso aqui a gente vê que nem mesmo uma autoridade, um juiz, uma juíza, está podendo mais dar opinião, falar, ou mesmo ir contra uma decisão inconstitucional. Tem que ir a favor. Se é inconstitucional, não fala nada, ou seja a favor. Então não pode falar. O crime de opinião realmente no país já está instaurado. E a gente vem convivendo com essa situação de ver a Constituição sendo violada dia e mais dia. Então vamos a outra notícia aqui. Aqui, ó, a Elisa Brum trouxe pra gente aí, ó, a princípio, que seria aí compra de votos, crime eleitoral, então, descarado aí, tipificado aí no artigo 41A. Vamos ouvir aqui o que esse cidadão trouxe pra gente. Vamos ouvir. Pessoal, época de campanha, né? Olha aqui, olha o que acontece. Fora de campanha, o povo é abandonado. Mas na época de campanha, olha aqui, ó. Na época de campanha aqui, ó. Na época de campanha aqui, ó. Aqui, ó. Oi. Época de campanha, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é época de campanha, ó. Época de campanha, tudo pro povo. Quando é fora de campanha, bico no povo. Mas nós estamos aqui, nós não vamos arregar para ninguém não. Nós vamos denunciar. Olha aí, ó. Distribuindo cesta para as pessoas aqui, ó. Olha a multidão de pessoas aqui, ó. Ônibus, ó.
E o pessoal distribuindo material aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Material de campanha lá, ó. Então tá, e segundo a Elisa Bron aqui, ó, pessoal do Nine distribuindo cesta básica em Rondonópolis, Mato Grosso. É crime eleitoral. Interessante a justiça eleitoral atuar nesse caso aí. E aí, ó, Kim Paim trouxe pra gente a CNN Brasil, mostrando aqui fatos. Primeiro, Lula erra ao dizer que foi absolvido pela ONU e pela Justiça do Brasil. Claro, ele está contando aos quatro cantos aí que foi absolvido dos crimes que praticou como mandatário aí do país, né? Só que aí eles colocam erra. Se fosse no caso do Bolsonaro, contar alguma coisa, não um crime, alguma coisa que ele teria falado errado, aí é ataque, é fake news, né? É isso que ele veio mostrar, a dupla situação aí, a interpretação da nossa imprensa. Aqui é um ato que foi um ato de repúdio que veio do Instituto Brasil pela Liberdade, referente ao caso da juíza Ludmila Lins Grillo, né, que está sendo aí investigada pelo CNJ, e aí o Instituto Brasil pela Liberdade veio fazendo essa nota de repúdio a respeito desse fato. Próximo aí, o Eduardo Bolsonaro trouxe para a gente aí, ó, aqui, ó. Talvez a próxima recomendação seja fechar igrejas para não haver abuso de poder religioso. O que ele está citando aqui? Primeiro, ele está citando aqui o seguinte: os chefes das polícias civis propõem a Moraes fechar clubes de tiro durante as eleições. Aqui trouxe na página aqui do Estado de Minas. E seria uma ideia da Polícia Civil para que Moraes adotassem isso. E aí tem também aqui do outro lado, quando, na época da pandemia, que o Fachin defendeu a punição por abuso de autoridade religiosa aí. Eu até nem me lembro se foi na época da pandemia, mas só que houve essa proposta aí do Fachin de reequilibrar a igualdade nas eleições, definindo punições para a autoridade religiosa no país. É a ideia. E o Ciro, como eu disse aí no início, o Ciro denunciou que o PSOL é financiado pelo Jorge Soros. Vamos ver aqui, foi o Brasil Sem Medo que trouxe essa matéria. O PSOL é financiado por Jorge Soros. E já tem aí vamos ler aqui. O ex-governador do Ceará, candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, afirmou nesta quarta-feira, 21, que o Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, é financiado pelo mega investidor esquerdista Jorge Soros. A declaração foi proferida durante uma sabatina promovida pelo jornal Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado. Questionado sobre as chamadas pautas identitárias, o presidenciável respondeu que é necessário corrigir as desigualdades no aspecto macro sem fragmentar a sociedade. Segundo ele, não é atribuição do presidente encabeçar discussões sobre gênero. Quem está financiando essas agendas no Brasil é a Fundação Open Society, de Jorge Soros. O pessoal financiado pelo Jorge Soros aí faz esse discursinho de minorias e vai se aliar com o Meirelles. É uma coisa constrangedora, disse em referência ao ex-ministro da Fazenda, que nessa semana anunciou apoio ao ex-presidente Lula. E se está acontecendo isso mesmo,
Isso aqui pode causar cassação do partido. Então, cabe aí ao TSE investigar se realmente está acontecendo isso, se o pessoal está recebendo esse financiamento de uma instituição fora do país. Isso da cassação da chapa, da cassação da cassação do partido. E aqui, ó, o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral confirmou decisão que determinou que as plataformas digitais excluam das redes sociais, no prazo de 24 horas, as imagens do presidente Jair Bolsonaro nos eventos de 7 de setembro. E o TSE dá 24 horas para as plataformas digitais excluírem aí as imagens, né? Pois é. O complicado é que essas imagens já disseminaram. Não há condições das plataformas conseguirem fazer essa eliminação, a menos que ela faça uma censura. A partir de agora começa a censurar essas imagens, mas é muito difícil, que todas as imagens que vêm a partir de 7 de setembro são praticamente todas iguais. A gente viu hoje mesmo acontecendo lá no Pará. Lá no Pará houve uma manifestação fortíssima, comparecendo aí muitos eleitores para prestigiar a presença lá do presidente Jair Bolsonaro. Então, se confunde também com aquelas manifestações de 7 de setembro. Então, eu acredito que fica aí inviável de fazer esse tipo de situação aí que o TSE está determinando. Aqui, ó, o Luciano Giuseppe trouxe para a gente aqui bastidores da ONU. Saibam o que aconteceu. Então, segundo o Luciano, houve uma situação complicada lá quando o presidente Bolsonaro estava para ir para um encontro com o secretário-geral da ONU. E houve uma situação lá que os funcionários da Embaixada dos Estados Unidos fizeram propositalmente o presidente se atrasar para ir a esse encontro. Vamos ouvir aí. Funcionários do Brasil, funcionários de carreira, né, que trabalham no consulado americano, deixaram o presidente na rua, sem carro, ele e a presidente Michele, para que ele perdesse o horário com o líder, o chefe da ONU. Você sabia disso? Que o presidente teve que ir a pé, sair a pé para conseguir pegar o negócio, porque os caras boicotaram o presidente, não prepararam carro, não prepararam segurança, não prepararam absolutamente nada, né? Deu um BO, o presidente ficou enlouquecido e o pau torou lá em Nova York. Vocês sabiam disso aí, irmão? Irmão, o pau fechou lá, os funcionários de carreira, tudo petistas, cara, que trabalham nos Estados Unidos. Parece que vai haver uma retaliação grande contra o embaixador do Brasil que está lá e os funcionários da embaixada brasileira na América. Quando o presidente saiu, era para ele sair 8h30 da manhã, era para estar o carro pronto, todo mundo pronto, aí tudo certinho, né? E quando ele saiu na porta do hotel, ficou até 8h30, até as 9 horas, irmão, conversando com o povo lá fora, até que ele ficou puto, que tá meia hora e não vinha carro, não vinha segurança, e os funcionários cagaram para ele. Irmão, parece que vai ter demissão a rodo, irmão. Isso é um crime contra o Brasil que esses caras fazem, né? Esse funcionalismo público federal, é claro que não são todos, mas a grande maioria petista de carteirinha, né? E fizeram o presidente Bolsonaro perder uma reunião com o chefe da ONU, onde ele ia
Ele tinha a intenção de conversar com o cara, reivindicar uma cadeira definitiva para o Brasil na ONU, e ele foi boicotado pelos funcionários do governo. Acredite você se quiser. É o absurdo do absurdo, né? A gente achar que essa altura do campeonato, né, os infiltrados, né, estão lutando contra o presidente Bolsonaro. É um absurdo, né, irmão? Se aconteceu isso mesmo que ele está falando aí, é complicado. A primeira notícia que eu estou recebendo referente a um assunto tão grave quanto esse aí. Imagina, o presidente da República vai a um outro país e os funcionários que deveriam se colocar à disposição para servi-lo começam a fazer esse tipo de coisa. É muito perigoso isso aí. Então, eu acho que se houve mesmo, a presidência da República já está tomando providência nisso aí. Olha aqui, a Folha Empreiteira OAS pretende delatar 2 ministros do STJ. Os ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, atual vice-presidente da Corte, e Benedito Gonçalves foram citados. Isso aqui é uma notícia até antiga, né? Até antiga, porque isso foi em 2016, mas houve essa denúncia e parece que essa denúncia não prosperou. Tanto é que o ministro Benedito Gonçalves aí está atuando firmemente aí na campanha do ex-condenado, né? Então a gente já viu o que ele fez até agora aí. Mas ele foi delatado pela OAS, pelo que veio aí pela Folha de São Paulo, né? Hoje a Folha de São Paulo não faria mais isso. Mas a gente vai até abrir aqui, ó, tentar abrir, quer ver? E a gente não consegue ver se não for assinante. Vamos ver aqui. Vamos ver. Abriu aqui, Empreiteiro OAS, Folha de São Paulo, Empreiteiro OAS, pretende delatar 2 ministros do STJ. Estão aí, ó. Realmente houve essa notícia pela Folha de São Paulo. E aqui a data é de 2017. 1º/5/2017. Então, houve essa delação contra esses 2 ministros. Um é Humberto Martins, o outro é o protagonista atual, que está ajudando aí, pelo menos fazendo as vontades da campanha do Lula, né? Vamos à frente. Aí, ó, a Elisa Brum trouxe pra gente aí, ó, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a Folha de São Paulo também que deu essa notícia, do PSDB, divulgou nota pedindo voto em favor de candidatos que defendam as instituições, a ciência e a diversidade, em recado velado contra a reeleição de Jair Bolsonaro. E a Elisa diz o seguinte: nessa idade aí, e ainda tão covarde, se escondendo atrás de palavras bonitas e aveludadas. Fala logo, vote no companheiro Lula, meu antigo e eterno parceiro nesse teatro democrático. E a gente sabe, e ele já falou, ele já declarou que apoia o Lula. Não precisa dele usar essas palavras, fala logo diretamente. E a gente já esperava que esse teatro das tesouras ia chegar nesse ponto aqui e ia se unir. PSDB e PT são irmãos. São irmãos. Que antigamente a gente achava que PSDB era antagônico ao PT. Mas hoje a gente já viu, o Alckmin, fundador do PSDB, é o vice da chapa do Lula, e o Fernando Henrique, um ferrenho apoiador aí do descondenado. A outra notícia aí é mostrar, eu até já falei, essa imagem que se parece com a mesma imagem de eventos de
7 de setembro aconteceu hoje, lá no Pará, lá em Belém do Pará. Tá vendo? A multidão de pessoas em apoio ao presidente Bolsonaro. E Pará, que hoje, até o Ciro Nogueira falou, que do norte, o único estado que talvez o Lula consiga ganhar lá no norte é no Pará. E eu não vejo, pelo menos por essa imagem aí, eu não vejo a possibilidade do ex-condenado vir a vencer no Pará, não. Vamos ver. Aqui, ó, outra aqui, do TSE. O TSE manda remover das redes sociais os posts sobre o kit gay. E por que isso? É porque o TSE entende que isso aí é ofensivo, entende que é amoral? Não. É porque ele vai ser uma propaganda contra o PT. Evidentemente. Porque o kit gay é um kit gay feito pelo Partido dos Trabalhadores. Foi na época do Haddad. Isso veio do Partido dos Trabalhadores. E ninguém pode falar contrário. É exatamente isso. E o Bolsonaro tentou mostrar em 2018, quando ele foi sabatinado lá na Globo, e o apresentador Boni até falou que ele não poderia mostrar, e agora aí o TSE está mandando remover isso das redes sociais. Pois é. Vamos em frente. E aqui, ó, Brasil Sem Medo traz pra gente aqui, ó, desrespeita a democracia qualquer candidato ou candidata que não se una a Lula para derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Disse aí a Débora Diniz. Então, para ela, quem não apoiar o descondenado, o ladrão, não é democrático. Aí tem que ser linchado, tem que ser cancelado, né? Dona, pelo amor de Deus, o que essa imprensa não faz? E trouxe aí pra gente Brasil Sem Medo. Olha aí, ó. Aliás, essa Débora não é jornalista, ela é de uma ONG, né? Que recebeu 5,2 milhões durante os governos petistas. E ela aí está pagando pedágio. Em publicação no Twitter, então essa escritora, Débora Diniz, criticou os demais candidatos à presidência da República por não se unirem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário. Para ela, quem pensa diferente é contra a democracia. Agora, imagine, eu tenho que apoiar um ladrão, tenho que defender um ladrão, porque senão eu sou antidemocrático. É isso ou é os 5,2 milhões que faltaram durante o governo Bolsonaro? Está querendo voltar ter de volta esses milhões aí do poder público, os milhões do contribuinte, tirar da saúde, da educação, para poder abastecer essas ONGs. O governo autoritário de Daniel Ortega tira a CNN do ar na Nicarágua. O amigo do Lula. O Lula, dia desse aí, fez uma defesa do Daniel Ortega. Já tem, acho que 1 ou 2 anos aí, que ele estava falando por que o Daniel Ortega não pode ficar 16 anos no mandato se não é Margaret Thatcher, não, a ministra lá da Alemanha tem 16 anos que está no mandato. Aí a repórter falou, ela
Porque foi através do voto. O Daniel Ortega, porque prendeu seus opositores. Aí desconcertou o Lula, e encerrou aquela questão ali. E nessa questão de perseguição aos religiosos, né, de ter fechado todas as igrejas, de ter está mantendo preso lá alguns padres, expulsado freiras, e agora começando a mexer com a imprensa, né? Agora a CNN Brasil, a CNN lá da Nicarágua foi fechada, simplesmente saiu do ar por mando do governo Daniel Ortega, que é de esquerda, amigão de quem? Do Lula, pertencente ao Fórum de São Paulo. É isso que a gente sempre explica, tenta explicar para alguns isentões, porque para petista não adianta a gente falar, né? Mas a gente tenta sempre trazer esse alerta aqui para o Brasil, porque está acontecendo lá, o que está acontecendo nesses países que tem um governo de esquerda socialista é o que Lula está querendo fazer aqui no país. Ah, mas ele ficou aí 8 anos, depois a Dilma ficou mais 6 anos e não aconteceu devido a alguns probleminhas que ele teve, alguns percalços que ele teve pelo caminho, né? Que foi o mensalão, foram várias denúncias, vários processos, e aí freou essa escalada dele para tornar o nosso país realmente socialista e um país de governo autoritário. Por isso que ele não conseguiu. Mas ele já disse que se retornar ao poder, ele vai fazer o que não conseguiu fazer no tempo que ele passou aqui. E aí é só a gente dar uma olhadinha para os nossos vizinhos da América do Sul e ver se é isso que a gente quer para o Brasil. Se é isso que a gente pretende passar aqui no Brasil. Perseguições, cerceamento, fechamento, censura, pobreza extrema. Vamos em frente. Outro aqui. Entidades acionam o STF para investigar Aras e vice-PGR e impedir que atue nas eleições. É mais uma das várias entidades. Infelizmente, o nosso país está todo aparelhado e foi aparelhado durante esses 16 anos que o PT e PMDB passaram no poder. O nosso país foi praticamente todo aparelhado com pessoas de esquerda, com socialistas. E hoje querem dar um jeito de que essa esquerda volte de qualquer forma. Infelizmente, o que a gente está vendo é isso. E quem poderia contrapor a isso, um dos atores que poderia contrapor a isso, é o PGR. E está sendo tolhido. Por quem? Pelo STF, pela justiça no Brasil. A PGR está praticamente sendo cortada das suas decisões. É o que a gente viu até agora nas decisões do STF. E o que vamos fazer? Tá aí, ó, a Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral, que reúne mais de 200 entidades de sociedade civil, pró-corrupto, né? O pró-descondenado aí, protocolou hoje no STF uma notícia-crime contra Augusto Aras e vice-PGR Lindor Araújo pelo crime de prevaricação. Mas essas tentativas não é só dessas entidades, dessas ONGs que eram abastecidas com dinheiro do contribuinte. Não. É também do Congresso Nacional, de políticos.
Então a gente está de mãos atadas. O Senado, que não faz nada para que isso seja parado. Vamos ver no que isso vai dar. E como última notícia aqui, ó, a Petrobras. Eu estou mostrando aqui, ó, vamos ver essa notícia aqui. Tá, isso aqui a gente já até falou, né? Mas uma boa notícia aqui é que a Petrobras anuncia redução no preço dos combustíveis mais uma vez. E a gente tem que agradecer a Deus, agradecer ao presidente Bolsonaro, porque o nosso país, graças a Deus, está muito bem hoje, considerando aí os demais países no mundo que passaram aí pela pandemia, está passando por essa situação de conflito na Rússia e Ucrânia. E a gente está vendo que o país está se reerguendo. Então, com essa última notícia aqui, a gente pede que curta a nossa página, compartilhe. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. E é isso. Ficamos por aqui.